acontecendo nesse exato momento, você pode ver o case da Venezuela, né? A moeda fiduciária, moeda local daquele país, perde cada vez mais poder aquisitivo, cada vez mais, cada vez vale menos, né? Em consequência das políticas que aquele governo tem em relação à impressão de mais dinheiro. Então, imprime mais dinheiro, bota na economia. Isso, na verdade desvaloriza ainda mais a moeda. Então, veja o que está acontecendo, o que tem acontecido lá com a criptomoeda Bitcoin. As pessoas simplesmente começaram a entender que essa criptomoeda ela tem aplicações imediatas. É imediato, você pode começar a aceitar e transferir Bitcoin. Ah, mas o país vai botar uma lei que é proibido usar Bitcoin. Tá certo. Na verdade, acho que a maioria dos países já tem essa proibição, né? É uma proibição que ninguém fala muito sobre, mas existe. Você só pode aceitar no país a moeda daquele país. Já parou para pensar por que isso? Né? Analisar, parar um minuto. Por que eu sou obrigado a usar essa moeda? Porque essas, em geral, são moedas fracas, moedas frágeis. Né? E se você não for obrigado por lei a usá-la, você naturalmente vai tender a usar uma moeda mais forte. O dólar, por exemplo, ou a própria criptomoeda Bitcoin. É por isso que, se você nunca parou para pensar nisso, pare para pensar e veja. O que está acontecendo em países como a Venezuela e já aconteceu, eu acho que na Islândia, num determinado momento. Depois eu trago o case certinho aqui, falo mais sobre ele. Muito interessante para a gente estudar o comportamento da criptomoeda Bitcoin em cenários de crise. Mas o fato é que as pessoas começam a perceber que eu posso usar essa criptomoeda e fazer transações, né? Receber, transferir pagamentos e sem pagar nada por isso, sem depender de bancos. E não necessariamente eu preciso converter as minhas criptomoedas em moeda fiduciária. E é justamente aí que reside a, assim, o, é justamente aí que reside um ponto chave sobre a criptomoeda. Peraí. É justamente aí que reside um ponto chave sobre a criptomoeda Bitcoin, que os governos, eles são todos eles sedentos para taxar esse ativo digital. Mas por que eles não fazem isso? Por que simplesmente os deputados e senadores fazem lá uma lei que regulamenta isso e depois aprova com sanção do presidente e tudo mais, e isso entra em vigor? Por que não fazem isso? Porque eles não são bobos, né? São raposas velhas, estrategistas finos. Eles sabem que se eles aumentam a taxação no momento em que você vai converter suas criptomoedas para moeda fiduciária, ou seja, você está lá no exchange, na Foxbit, por exemplo, ou no mercado Bitcoin, ou qualquer outra corretora, Binance, ou qualquer uma corretora da sua preferência, você decide transformar suas criptomoedas em dinheiro local, em real brasileiro, por exemplo. E aí é nesse momento que essa regulamentação entraria. Os integrantes desse ecossistema, eles simplesmente iriam preferir manter suas criptomoedas em criptomoedas e não converter para moeda fiduciária, se houver uma taxação, uma regulamentação, algo abusivo ou excessivo. Né? Ah, mas eu preciso comprar pão na padaria, o dono da padaria não aceita Bitcoin. Como é que eu faço então para comprar pão com Bitcoin? Cara, isso aí é uma coisa que o tempo vai nos dizer, porque dadas as facilidades, né? A facilidade que você tem de criar uma carteira e simplesmente botar lá a sua carteira e começar a receber em criptomoeda, seja ela qual for, seja Bitcoin, seja qualquer altcoin, né? Que você prefira. É uma coisa tão simples e tão fácil que num momento de crise, como o que a gente está prestes a vivenciar, você vai ver mais e mais pessoas aderindo a esse ecossistema de uma forma natural, sem forçação de barra. Justamente porque esse sistema, essa tecnologia, foi criado para crises, né? Especificamente para isso. É por isso que, apesar de ser uma opinião pessoal, preste bem atenção, isso aqui não é conselho de investimento, eu não estou te aconselhando a fazer ou deixar de fazer nada. Você faz o que você quiser, você é livre para isso. Mas eu, particularmente, tenho muita fé
na criptomoeda Bitcoin. Eu gosto de tecnologia, gosto de criptomoedas. Entenda, isso é uma opinião pessoal. Eu realmente acredito que esse cenário que nós estamos vivenciando é uma prova de fogo, não só para a criptomoeda Bitcoin, para todos, né? Para tudo isso, para as criptomoedas, para a blockchain. É uma prova de fogo e nós vamos humildemente acompanhando o desencadeamento dessa história. Vamos vendo aí o próximo capítulo dessa novela, né? Com o pé no chão. Né? Eu não acho que esse tipo de mudança ocorre do dia para a noite, mas o coronavírus está trazendo aí implicitamente uma série de mudanças na forma como nós pensamos, na forma como nós negociamos, nossos sistemas todos, né? Falo só do sistema financeiro. Todos os nossos sistemas estão em xeque. E aí, o que passa depois de um cenário como esse? Cara, difícil de saber porque a gente nunca teve nada parecido. Mas é isso aí. Eu finalizo esse vídeo aqui dizendo: eu, particularmente, acredito numa possível valorização do ativo Bitcoin. Sinceramente, eu acho que essa moeda vai responder muito bem a esse cenário de crise, justamente porque ela oferece soluções de forma imediata que nenhum outro sistema oferece, nenhum outro sistema bancário, nenhuma outra moeda, né? Tudo isso aí. E ainda tem aquela vantagem de que a quantidade de bitcoins é limitada. Não é possível um determinado banco, ou um governo, ou um órgão central ir lá e criar mais bitcoins. Uma vez minerados, os 21 milhões de bitcoins, acabou. Não tem, só existem aqueles bitcoins em circulação. E isso aumenta muito, aumenta exponencialmente o valor desse ativo. Então, é isso aí. Um forte abraço. Se você está acompanhando aqui esse vídeo, então valeu, obrigado por acompanhar. Deixe seu like, comente aí, diga se você quer que eu fale sobre algum assunto específico, né? Bota aí nos comentários. E é isso, um abraço.